Bom dia, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Diana, da Escola Municipal Olímpica Carioca Fernando de Azevedo e faço parte da equipe de língua portuguesa da escola, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a interpretação de texto de vocês e vamos usar para isso os contos de fadas para mulheres modernas. Lembrando aqui que contos de fadas são textos, narrativas de encantamento, né? Narrativas feitas para encantar, que tem um toque de magia, um toque de mágico, um toque de extra-realidade, né? Algo que a gente não tem no nosso dia a dia, algo que não poderia acontecer de verdade, tá? Como, por exemplo, no caso dessa história, um príncipe transformado em sapo. Não vou entrar nos detalhes, vou deixar que vocês leiam um texto. Afinal, eu quero saber como vocês estão lendo e o que vocês estão entendendo. Para fazer os exercícios, eu vou precisar dar duas explicações importantes. A primeira explicação importante é a relação de causa e consequência. O que é causa e o que é consequência? É quando eu tenho duas ações, uma é a causa da outra, em contrapartida, a outra é consequência de uma. Por exemplo, minha mãe brigou comigo e eu chorei muito. Minha mãe brigar comigo é a causa de eu ter chorado muito. Eu ter chorado muito é a consequência da minha mãe ter brigado comigo. Então eu quero que vocês comecem a perceber, a partir de agora, nos textos, o que uma coisa é causa e a outra é consequência. Tá? Então eu não vou nem colocar frases para vocês relacionarem dentro da frase. Eu quero que vocês contextualizem no texto inteiro o que é a causa de uma situação e o que é a consequência de uma situação. Esse é o exercício número 10. Do 1 ao 9 é só a interpretação de texto que vocês já vêm fazendo desde que vocês aprenderam a ler. Então eu preciso que vocês façam com autonomia, que vocês façam sozinhos, para que eu perceba qual é o nível de dificuldade de vocês. Agora a gente vem para a estrutura da narrativa. Também é um exercício que a gente já viu em algum momento lá atrás. Mas vamos rever essa estrutura? A estrutura da narrativa ela se desenvolve basicamente em 5 partes. Situação inicial é o início da história. Conflito gerador é o problema que a história apresenta. Desenvolvimento é o meio da história. Clímax, aquele momento perto do final que a gente fala assim, e agora? Como vai terminar? E desfecho é o encerramento da história. Agora é com você. Você vai ler aquele nosso conto lá de cima das mulheres modernas e você vai preencher essa tabelinha aqui, dizendo para mim, como é que começa a história? Qual é o conflito? Qual é o problema que a história apresenta pra gente? Como é que ela se desenvolve? O que acontece no meio? Qual é o clímax? Aquele momento de suspense, aquele momento assim, pertinho do final que você fala assim, eita, o que aconteceu agora? O que vai acontecer? E qual é o desfecho? Como é que ela termina? E aí você vai colocar aqui pra mim dentro desses quadrinhos, ok? Vambora? Dúvidas? Pode chamar a gente que a gente ajuda, tá bom?